vídeo de hoje tá diferente. Eu vim visitar a Decorex, que é uma das maiores feiras no setor de design mobiliário e também interior de design aqui da Inglaterra. Essa feira tá acontecendo em Londres. Esse é um edifício que chama Olympia. É um dos edifícios onde costumam acontecer as feiras aqui em Londres. E eu tô aqui com a minha listinha de tendências que eu encontrei aqui para compartilhar com vocês. Tendências que são tanto do mercado europeu quanto também típicas do design britânico como um todo. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising, e vem comigo dar uma voltinha aqui na Decorex e ver o que está acontecendo de tendências para 2024 e para os anos seguintes. Simbora! Bom, tendência número 1 foram franjas. Então a gente viu a aplicação de franjas tanto em poltronas, puffs, até mesmo em mantas, então que estão em cima das camas, nos sofás. Esse detalhe das franjas em diferentes cores, diferentes aplicações, mas em muitos mobiliários que a gente viu por aqui. A segunda tendência são as candy colors, então sim, elas estão de volta. Tem até alguns desfiles que saíram recentemente de candy colors, né? E sim, principalmente aqui nessa feira a gente viu candy colors e também formas esculturais, então desde formas orgânicas a formas mais piramidais, tanto em papel de parede, quanto em luminárias, quanto em pendentes, molduras de espelho também, então muito candy color e trazendo bem essa vibe muitas vezes aplicado a um ambiente delicado, porém meio psicodélico. Então uma mescla bem interessante dessa aplicação das candy colors. Uma terceira tendência que eu via muito, acho que assim, de todos os estandes que traziam pendentes, luminárias e por aí vai, tinha a questão do vidro canelado ou do vidro texturizado, então muitos pendentes, e aí diferentes formatos. Eles eram alguns mais modernos, mais retilíneos, alguns mais curvos, formatos de globo, mas muita textura mesmo, até mesmo em vasos. Eu acabei não fumando tantos vasos, eu acabei focando um pouquinho mais nas texturas dos pendentes como um todo. Vai contando pra mim o que você tá achando, porque eu tenho aqui uma lista com 10 itens, então eu vou correr um pouquinho nessas tendências, e aí você vai contando aqui pra mim qual te chama mais atenção, qual você gosta mais. A quarta tendência que eu vi em pequenos detalhes é o latão amassado. Então eu vi o latão amassado tanto em metais, por exemplo, puxadores para cozinha, maçanetas de porta, quanto em detalhes em mobiliário, como poltrona, sofá. E me lembrou muito o trabalho que uma designer americana, a Kelly Whistler, vem fazendo. Então quando eu olhei esse tipo de aplicação, me lembrou muito o design que ela vem fazendo, que é uma coisa, traz essa sensação meio rústica, porém super chique, sabe? Então é aquele chique casual, digamos assim, que é aplicado no mobiliário, fica extremamente elegante, sofisticado e moderno também. Quinta tendência, também os metais texturizados. Então entrando aí nessa questão do latão, a gente viu puxadores texturizados tanto para a parte de cozinha, por exemplo, então puxadores com uma textura de pele de elefante, com couro, com uma textura mais caneladinha também, então uma gama muito grande nessa parte de metais. Então todos esses detalhes com texturas e também, de novo, muito latão, principalmente nessa parte aí dos metais. Sexta tendência, que eu particularmente amo e vi muito por aqui também, foram os pendentes de cerâmica. Então sabe aquela coisa meio casa da vovó? Muita cerâmica e principalmente essa cerâmica aplicada nessas formas mais orgânicas. Então um design mais sinuoso, que abraça mais a natureza como um todo. E também falando até na questão das cores, né? Na maioria eles vinham com essa paleta meio azul, puxando um pouco pro oceano. A gente viu, na verdade, essa aplicação meio oceano, meio beach vibe, assim, né? Meio uma vibe meio praiana, tanto em tapetes, mas principalmente nas luminárias. Então esse tomzinho de azul, uma paleta de azul muito grande, assim, muito bonita também. Então os pendentes de cerâmica, principalmente nesse formato, que lembra mais uma pétala, que é algo até que eu vou comentar daqui a pouco, apareceu em muito aqui pela feira. Quero saber o que você acha desse tipo de pendente. É super delicado, principalmente alguns que trazem a corrente dourada. Eu adorei. Assim, eu já tinha visto muito disso na internet, mas eu ainda não tinha visto pessoalmente. Eu fiquei encantada com a leveza do material como um todo e com a delicadeza também. Peraí que eu tenho os números errados aqui. A sétima tendência, que tem muito a ver, principalmente com o mercado britânico, é o mix
de texturas, então de padrões, na verdade, né? Então a gente vê uma mescla bem colorida e delicada de papel de parede com tecido que é aplicado em sofás, em almofadas, como um todo, assim. Então isso é a cara da Inglaterra, esse mix de papel de parede estampado com sofás estampados, mas de uma forma bem leve e principalmente nessa pegada do candy color como um todo. Oitava tendência que a gente percebeu aqui foram as molduras de bambu nos espelhos, principalmente nos espelhos. Então traz um pouco dessa questão da natureza, no trabalho artesanal como um todo e do bambu também aplicado no mobiliário. Muitas vezes pintado, porque aqui na Inglaterra como um todo, o design, né, do país é um design mais maximalista, que tem mais cor, que tem mais detalhes, então tudo aqui é bem colorido como um todo. Nona tendência são as luminárias com o formato de pétalas ou flores. A gente também viu muito disso, de novo, a presença da natureza dentro do design. A gente viu tanto com o acabamento de cerâmica, com o acabamento de vidro texturizado, com acabamento de palha, ratã, vários detalhes assim, mas falando um pouquinho de cor, forma, textura, essas são as coisas que mais apareceram como um todo. Eu também gosto muito desse formato de pendente de pétala, inclusive quando eu encontrei um fornecedor aqui, eu falei assim, nossa, eu procurei muito algo parecido com isso para colocar no meu quarto, e eu não consegui encontrar. E ele disse, e essa era uma empresa que estava vindo dos Estados Unidos para fazer uma exposição aqui na Inglaterra, então tem coisas que a gente não encontra aqui na Inglaterra de jeito nenhum, mesmo a gente estando na Europa, por exemplo. Então tem coisas que são muito características do design americano, que muitas vezes a gente vê por questão de filme, revistas, programas de decoração e tudo mais, e é difícil de encontrar em outros lugares, porque é muito característico do mercado americano. Essa, por exemplo, das luminárias, dos pendentes esses de ratã, com esse formato de flor, de pétala, era algo que eu procurei muito aqui e não consegui encontrar. Tendência número 10 também, falando ainda da questão de luminárias e pendentes com acabamento de pedra. E várias, assim, tanto mármore português, quanto ônix, quanto Carrara, enfim, em diferentes formatos também, mas era algo que particularmente eu nunca tinha reparado. E até o ano passado eu visitei a Feira de Milão e eu não percebi isso na Feira de Milão. Eu não fui nesse ano, talvez esse ano tenha aparecido mais essa questão de todos esses itens que eu estou comentando aqui com vocês, mas aqui não tinha aparecido ainda. E aí, uma tendência que é muito característica do mercado britânico aqui também, eu quero que vocês me contem aí no Brasil e qualquer outro país que vocês estiverem me assistindo, a paleta de cores. A gente viu muito aqui. Ô Tini, você tem aquela amostrinha essa mescla do cor-de-rosa com o amarelo. Lembra muito confeitaria, tanto que uma das marcas fez até um cartãozinho, né, que lembra muito uma confeitaria como um todo. A gente viu isso em uma das maiores marcas aqui, que é a Benjamin Moore. Esse stand tava maravilhoso, com essa pegada do rosa com o amarelo, super divertido. Candy colors também, né, tanto rosa quanto amarelo nessa pegada mais candy colors. E também as mesas de ratã, que eu até não comentei aqui, né, são tendências extras. As mesas de ratã estavam muito em alta também, vasos de ratã, já percebi isso em vários lugares, principalmente na Architecture Digest, que é uma das maiores revistas dos Estados Unidos de arquitetura e decoração de interiores, que tem uma pegada mais artística, mais criativa. Isso tem aparecido muito também. E aí quero mostrar pra vocês um pouquinho. Vocês podem observar aqui, é um amarelo mais queimadinho, e até mesmo aqui não, pela imagem não parece mais um marronzinho, mas essa aqui é uma tonalidade de rosa, mais duna, digamos assim, sabe? Uma coisa meio da terra mesmo, sabe? Uma paleta de cores da terra. Enfim, essas foram algumas das tendências que eu observei aqui na feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim, vou até recapitular as tendências aqui. A primeira foram as franjas, a segunda os candy colors, as cores, né, como um todo, e as formas esculturais. A terceira, os pendentes canelados, texturizados. A quarta, o latão amassadinho nos detalhes. A quinta, metais texturizados. Sexta, pendentes de cerâmica. 7. Mix de estampas no papel de parede e nos tecidos. 8. As molduras de bambu. 9. As luminárias com formato de pétala, flor. 10. As luminárias, os pendentes de pedras naturais. E de dica extra aqui, de tendência extra, bônus, falei pra vocês da paleta de cor, amarelo com rosa, também nessa pegada candy color. E
dos detalhes em ratã, tanto para as mesas quanto para os vasos e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim qual é a tendência que mais te chamou a atenção, qual que você usaria na sua loja, qual tendência você usaria no seu projeto, qual tendência você teria na sua casa como um todo. Eu conseguiria colocar todas. Pensando muito bem assim em todos os detalhes, todas elas têm diferentes aplicações e ficariam lindas, porque tem um conceito por trás de tudo isso. Então, quero saber a sua opinião, conta aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!